today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito de vetores. Os vetores, o vetor de uma maneira geral, é uma ferramenta extremamente importante na física. Tá? É muito importante que vocês saibam e entendam o que são vetores, que vocês saibam e entendam como usar os vetores. Tá? Então eu vou fazer aqui umas 3, 4 videoaulas, né, a respeito de vetores, para a gente definir o que são vetores, o que são medidas, grandezas vetoriais, a própria definição de vetor, as características, os sistemas de vetores, as somas vetoriais, que é extremamente importante que vocês entendam e saibam realizar as operações envolvendo vetores, né? Alguns casos particulares que vão facilitar muito a nossa vida, né? Diferença vetorial, decomposição e o que acontece se eu multiplicar um número por um vetor. Então eu vou dividir essa videoaula em algumas partes para não ficar muito grande cada videoaula, né? Mas eu quero definir isso com vocês tudo certinho, bonitinho, para ficar bem claro na cabeça de vocês. Até mesmo que vocês vão usar muito os vetores dentro da física, vocês vão usar muito vetor na parte de cinemática mesmo, tem uma parte que é extremamente vetorial, que é o que a gente chama de cinemática vetorial, tem a parte de dinâmica, né, da mecânica também, tem a parte de eletrostática, magnetismo, usa muito vetor, então vocês precisam entender o que são vetores para vocês terem sucesso no desenvolvimento da física de vocês, tá? E sem falar que isso, de uma certa forma, cai muito em vestibular essas coisas. Primeiro, vamos falar aqui a respeito de medidas físicas. Eu já fiz algumas videoaulas falando sobre medidas físicas, sobre grandezas físicas, né? Não vou falar de novo aqui. Nessas videoaulas eu defini com vocês o que são grandezas físicas, escalares e vetoriais, vou voltar aqui nisso aqui daqui a pouco. Né? Falei o que são medidas físicas. Quando eu falo, por exemplo, em grandezas físicas é tudo aquilo que eu consigo medir. Então, se eu consigo medir a distância entre dois pontos, então essa distância é uma medida física. Se eu consigo medir a velocidade de um objeto, então essa velocidade também é uma medida física. Então, tudo aquilo que eu consigo, é uma grandeza física, desculpa, tudo aquilo que eu consigo medir, eu determino como sendo uma grandeza física. Agora a questão é, o que é medir? O que é medir, dar uma determinada medida para uma grandeza física? Medir, ou dar essa medida, é simplesmente atribuir a essa grandeza física um determinado valor. Então, quando eu faço isso, eu estou medindo. Então, por exemplo, se eu falo que a minha massa, deixa eu pegar uma caneta aqui, que a minha massa é de 83 quilogramas, o que eu estou fazendo? Eu estou falando que a minha massa é uma grandeza física, certo? Eu estou atribuindo à minha massa uma determinada medida física, que é 83 quilogramas. Então, medida física, ou fazer uma determinada medida, nada mais é do que atribuir a uma determinada grandeza física um determinado valor. Agora, olha aqui, essas medidas físicas, elas podem ser medidas diretas, ou elas podem ser medidas indiretas. O que eu defino como sendo uma medida direta? Uma medida, ela vai ser chamada de direta quando ela for obtida por meio de um aparelho. Então, por exemplo, a balança, ela me dá uma medida direta da massa de um corpo. Um termômetro me dá uma medida direta da temperatura de um corpo. O velocímetro de um carro me dá uma medida direta da velocidade do carro. Então, medidas diretas são aquelas medidas que são obtidas por meio de aparelhos. Então, tudo que você consegue obter por meio de um aparelho de medida, nós definimos como sendo uma medida direta. Mas essas mesmas medidas diretas que são obtidas por meio de aparelhos de medida, ela pode ser obtida também de forma indireta. O que é uma medida indireta? É aquela que é obtida por meio de uma equação matemática. Então, ou seja, a massa de um corpo eu posso obter de forma direta por meio de um aparelho. Mas eu também posso obter essa massa, a mesma massa que eu obtive numa balança, eu posso obter por meio de uma equação, que é, por exemplo, a equação da força-peso, que é igual a massa vezes a gravidade. Se eu conheço o peso de um corpo e conheço a gravidade no local onde esse corpo está, eu consigo obter a massa de um corpo. Eu posso obter, por exemplo, também a temperatura de um corpo. Certo? Posso usar um exemplo aqui, obter a temperatura por meio de uma equação. θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9.
Quando eu faço isso, quando eu uso essa equação, eu estou obtendo a temperatura de um corpo por meio de uma equação, ou seja, estou obtendo a temperatura de uma maneira indireta. Posso obter também a velocidade de um corpo. A velocidade eu posso obter por meio da equação V igual a VO mais AT. Quando eu faço isso, eu estou obtendo a velocidade de um corpo. Então, ou seja, toda medida que for obtida por meio de um aparelho, significa dizer que ela foi obtida de forma direta. Quando ela for obtida de forma indireta, significa dizer que ela foi obtida por meio de uma equação matemática. Tá? Agora, voltando aqui, o que significa dizer, então, eu falei que, os vetores podem ser... As grandezas físicas, de uma maneira geral, podem ser enquadradas em grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que eu defino como sendo uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar é aquela que, para ficar perfeitamente definida, eu preciso somente de módulo mais unidade de medida. Certo? Exemplo, a massa de um corpo, o comprimento, o tempo. Ou seja, quando eu falo que a minha massa é de 83 quilogramas, eu preciso de mais alguma outra informação para caracterizar a minha massa? Não. Então quer dizer que a massa é uma grandeza puramente escalar. Ou seja, uma grandeza, para ela ser chamada de escalar, é aquela que vai ficar perfeitamente definida quando eu falar o módulo mais a unidade de medida. Ou seja, eu não preciso de mais nada para definir isso. Se eu falo, por exemplo, que a distância entre dois pontos é x igual a 10 centímetros, está clara essa informação. Eu não preciso de mais nenhuma outra característica para caracterizar essa grandeza escalar. O que é diferente de uma grandeza vetorial. Uma grandeza vetorial, para ela ficar perfeitamente definida, o que eu preciso fazer? Eu preciso falar qual que é o módulo mais unidade de medida, ou seja, o valor numérico mais uma unidade de medida. Eu preciso de falar qual que é a direção e qual que é o sentido dessa grandeza vetorial. Então, por exemplo, aqui eu tenho a velocidade, a força, a aceleração. Vamos pegar a força. Se eu falo que eu estou aplicando uma força sobre uma caixa que vale 10 newtons, essa informação está clara? Está claro eu falar que a força vale 10 newtons. Está claro eu falar que a intensidade da força vale 10 newtons. Mas qual que é a direção de aplicação da força? Qual que é o sentido de aplicação da força? Essa força ela pode ser aplicada numa direção horizontal, assim como pode ser aplicada numa direção vertical, pode ser aplicada numa direção oblíqua. Então, ou seja, para eu caracterizar a minha força, eu preciso falar qual que é a intensidade, que é o módulo mais unidade de medida. Eu preciso falar qual que é a direção, se é uma direção horizontal, vertical ou oblíqua. E eu preciso falar qual que é o sentido de aplicação da força, se é da esquerda para a direita, direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo. Então isso é caracterizar uma grandeza vetorial. Beleza? A mesma coisa vale para a velocidade. Se eu falo que a velocidade de um objeto, de um carro, por exemplo, é de 100 km por hora, está clara essa informação? Está claro falar qual que é a intensidade da minha velocidade. A intensidade é de 100 km por hora. Beleza? Que é o módulo mais unidade de medida. Mas qual que é a direção da velocidade? Ah, beleza, um carro só anda no horizontal, tranquilo. Então a direção é uma direção horizontal. Beleza. Mas qual que é o sentido? Beleza? Eu preciso falar se é o sentido da esquerda para a direita, se é da direita para a esquerda. Entendeu? Eu preciso caracterizar, eu preciso dar mais características para que essa grandeza fique perfeitamente definida. Então isso é o que nós chamamos de grandezas vetoriais. Então com base nisso, a gente precisa usar o que nós chamamos de vetores. Então qual que é a definição de vetores? Nós precisamos então definir o vetor. Vetor, para nós, ela é simplesmente uma ferramenta matemática que nós vamos usar para representar as grandezas vetoriais. Certo? Como que eu represento essa grandeza vetorial? Como que eu represento, então, essa ferramenta matemática? Essa ferramenta matemática ela é simplesmente representada por uma seta orientada. É simplesmente um segmento de reta orientado. Beleza? Então aqui eu tenho, por exemplo, o meu vetor A, que é uma reta orientada da esquerda para a direita. Como que eu faço para me representar uma grandeza vetorial? As grandezas vetoriais, elas vão vir sempre representadas por uma letra e uma seta em cima. Beleza? Então olha aqui, se eu falo, por exemplo, que eu tenho um vetor força,
Eu tenho aqui um vetor força. Para eu falar que isso aqui é um vetor força, eu tenho que colocar a letra F, indicando que é força. E para indicar que isso aqui é um vetor, eu tenho que colocar uma seta em cima. A mesma coisa é falar que é um vetor velocidade. Eu tenho aqui um vetor velocidade. Eu tenho aqui o meu vetor velocidade. Para indicar que isso aqui é um vetor velocidade, eu tenho que falar qual que é a letra da minha grandeza física, que é o V, e aqui eu tenho que falar para indicar que é um vetor, uma seta em cima da letra. Então, toda vez que a gente for representar uma grandeza vetorial, essa grandeza vetorial ela vai vir sempre com uma letra e uma setinha em cima, indicando que isso é um vetor. Certo? Então, posso ter aqui um vetor força, um vetor velocidade, posso ter aqui um vetor aceleração, posso ter um vetor deslocamento, beleza? Então isso é o que nós caracterizamos como sendo um vetor velocidade, um vetor de uma maneira geral, tá? Agora olha aqui uma coisa que tem que ficar bem claro, é que o vetor ele possui características. Quais são as características de um vetor? Para eu poder caracterizar um vetor, eu tenho que falar qual que é o módulo, qual que é a intensidade, qual que é a direção e qual que é o sentido. O que é a intensidade de um vetor? A intensidade de um vetor ela é representada pelo módulo mais unidade de medida. Beleza? Então, ou seja, é um valor numérico. Então, por exemplo, eu tenho aqui o vetor força. Tenho aqui um vetor força, que vale 10 newtons. O 10 representa o módulo e o newton representa a minha unidade de medida. O conjunto de módulo mais unidade de medida representa o que nós chamamos de intensidade do vetor. Beleza? Aqui eu tenho que falar qual que é a direção do vetor. Qual que é a direção? Um vetor ele pode possuir 3 direções. Ele pode ter uma direção horizontal, ele pode ter uma direção vertical, ou ele pode ter uma direção oblíqua. Certo? Então o vetor ele vai ter uma de 3 direções, horizontal, vertical e oblíqua. E o sentido de um vetor, ele é caracterizado pela seta, certo? É o que vai indicar. Então, por exemplo, aqui eu tenho um vetor de direção horizontal de sentido esquerda para direita. Aqui eu tenho um vetor de direção vertical, sentido de cima para baixo. Aqui eu tenho um vetor de direção oblíqua, sentido de baixo para cima. Então o sentido ele vai ficar caracterizado pela seta do vetor, tá? Ele que vai dar características a esse vetor. Agora olha aqui uma coisa. Para eu poder caracterizar uma grandeza vetorial, eu tenho que falar qual que é o módulo, qual que é a direção e qual que é o sentido. Então quando você pegar um determinado exercício, e esse exercício falar para você o seguinte, caracterize um vetor, significa que você tem que me falar qual que é o módulo, qual que é a direção e qual que é o sentido desse vetor. Então, ou seja, a intensidade, que é o módulo mais unidade de medida, certo? Ela é representada por um valor numérico. Então, ou seja, aqui, ó, eu dei um exemplo aqui, eu tenho um vetor velocidade de 4 metros por segundo. Qual que é a intensidade desse vetor? A intensidade desse vetor é 4 metros por segundo. Aí eu represento dessa forma, módulo do vetor velocidade, 4 metros por segundo, ou eu simplesmente falo V igual a 4 metros por segundo. Quando eu faço isso, significa dizer que eu estou preocupado somente com o módulo mais unidade de medida, que é a intensidade do meu vetor. Qual que é a direção desse vetor velocidade que eu coloquei no exemplo? É uma direção horizontal. Qual que é o sentido? Para a direita. Beleza? Quando a gente vai caracterizar um vetor, eu tenho que tomar cuidado com isso. Quando eu faço isso aqui, ó, deixa eu pegar a caneta preta. Quando eu faço aqui V igual a 4 metros por segundo, quando eu coloco a setinha em cima da minha grandeza física, da minha letra aqui, que é a velocidade, significa dizer que eu estou preocupado com qual que é a intensidade, qual que é a direção e qual que é o sentido do vetor. Beleza? Se eu fizer isso aqui, significa que eu estou preocupado somente com o módulo do meu vetor. Ou se eu fizesse aqui. Beleza? Então, ou seja, uma letra sem a seta em cima indica que eu estou preocupado somente com o quê? Com o módulo. Sem a seta em cima indica que eu estou preocupado somente com a intensidade do vetor, que é o módulo mais unidade de medida. Se eu colocar uma seta em cima, significa que eu estou preocupado com a intensidade, com a direção e com o sentido desse vetor. Beleza? E para a gente fechar essa primeira parte aqui dessa videoaula sobre vetores,
eu posso ter o que nós chamamos de sistemas de vetores. O que são sistemas de vetores? A gente pode ter um conjunto de vetores. Tá? Esses vetores eles podem vir num conjunto, ou seja, vários vetores ao mesmo tempo. Beleza? Indicando várias características vetoriais. Nós vamos dizer que dois vetores são iguais quando eles tiverem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então isso aqui representa dois vetores iguais. Nós vamos dizer que dois vetores são opostos quando esses vetores tiverem o mesmo módulo, a mesma direção e tiverem sentidos contrários. Nós vamos dizer que dois vetores são ortogonais quando esses vetores tiverem o quê? Direções perpendiculares entre si, ou seja, formar um ângulo de 90 graus entre si. Nós vamos dizer que dois vetores são colineares quando esses vetores estiverem na mesma linha. Certo? Então eles podem ter o mesmo sentido ou podem ter sentidos contrários. Beleza? Eu posso ter um sistema de vetores paralelos, onde eu tenho vários vetores, todos paralelos uns aos outros. Aí para mim tanto faz se eles são iguais, se eles são opostos. A única coisa que tem que ser para que eles sejam paralelos é que eles tenham o quê? Sejam paralelos uns aos outros. E por fim nós temos os vetores concorrentes, que são aqueles vetores que partem de um mesmo ponto. Tá? Então, ou seja, eu posso ter um sistema de vetores, aqui, por exemplo, vamos pegar esse vetor concorrente, eu tenho aqui o vetor A, B e C. Esses três vetores eles são concorrentes, porque eles partem do mesmo ponto. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho o vetor A e o vetor B, que são ortogonais entre si, assim como o vetor A e o vetor C também são ortogonais entre si. Beleza? Eu posso ter um sistema de vetores colineares, onde esses vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, a mesma direção e sentidos opostos. Então a gente vai encontrar nos nossos estudos vários tipos de sistemas de vetores. Eu quero que vocês entendam que sistema de vetores é quando eu tenho um conjunto de vetores. E esses vetores eles podem ser iguais, opostos, ortogonais, colineares, paralelos ou concorrentes. Belezinha? Então essa é a nossa primeira videoaula. Na próxima videoaula eu volto a falar sobre as operações com vetores, ou seja, regra do polígono e regra do paralelogramo, que é extremamente importante. Beleza? Então um abraço, fica com Deus e tchau! Now